O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora no capítulo 14, ou melhor, 15, do versículo 21 a 28, e Jesus continua exercendo a sua missão de proclamar, de anunciar a boa nova para a nossa redenção, para a nossa salvação. E hoje nós estamos assim diante de um evangelho que, quando a gente lê assim, de uma forma tão superficial, nós vamos dizer assim: nossa, quanto drama, por que Jesus não foi e já ouviu a voz da mulher, o pedido da mulher, a filha com o demônio? Por que ele já não foi logo e já libertou essa filha? E Jesus fica ali, a mulher insiste, ele fica quieto e tal. Aqui tem um grande ensinamento também para nós. Vocês se lembram que lá no capítulo 10, quando Jesus enviou os apóstolos, ele disse: ide primeiro às ovelhas perdidas de Israel? E por que ele falou isso? Existia dentro ali da doutrina judaica que o Messias, quando viesse, ele viria só para resgatar o povo judeu. O resto, não, só os judeus. Vocês notaram que, então, era preciso, que primeiro o anúncio fosse realizado ao povo de Israel. Mas eles não tinham a concepção ainda de que Jesus viria para todos os povos, para todas as nações. Se vocês olharem hoje a primeira leitura, o livro do profeta Jeremias, do capítulo 31, do versículo 1 a 7, lá diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, serei Deus para todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Então, quando está dizendo para todas as tribos de Israel, na concepção deles eram só as tribos de Israel. Eles ainda não tinham
a inteira compreensão da revelação divina. Então, quando Deus está falando de todas as tribos de Israel, não é somente Israel, são todos os povos, são todas as nações. Ele será Deus de todos os povos. Por quê? Os povos começaram a criar os seus próprios deuses e era preciso que o Messias, era preciso que Jesus viesse para iluminar e mostrar para o povo que estava nas trevas, o povo que jazia nas trevas, viu uma grande luz. Essa leitura ela é feita na noite de Natal. O povo que habitava nas trevas viu uma grande luz. Então aqui já vai dando o entendimento que não era somente ao povo de Israel, era todos os povos, mas essa compreensão eles não tinham ainda completa. Então agora Jesus está numa região pagã, uma região de Tiro e Sidônia, e é justamente aí uma mulher pagã, cananeia, vindo daquela região, ela pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de minha filha que está cruelmente atormentada por um demônio. Veja que a primeira coisa que ela fala é reconhecer Jesus como Senhor. Senhor, filho de Davi, então da descendência de Davi, tem piedade de mim. Jesus fica calado. Ela insiste de novo. Aí Jesus fala, né? Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele reafirma o que o povo de Israel pensava. Mas a mulher, ela insiste de novo. Aí, a mulher aproximando-se. Agora, olha o gesto da mulher. Ela se prostra. Ela se prostra diante de Jesus. E ali ela diz: Senhor, socorra-me, socorre-me. Vê a aflição da mãe vendo a filha que era dominada pelo diabo, era dominada por Satanás. Senhor, socorre-me. Aí Jesus disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogar aos cachorrinhos. A mulher insiste de novo. É verdade. Nós somos cães, nós somos cachorrinhos, sim. Mas dá então a migalha. Então eu quero pegar apenas a migalha para que a senhora possa, para que o Senhor possa libertar minha filha. Aí agora Jesus dá a cartada final. Grande é a tua fé. Você mostrou que tem fé. Você mostrou que você crê em mim. E isso foi uma pagã. Agora já se começa a abrir a cabeça, a mente, a inteligência. Já começa agora a se perceber que as nações, os povos que reconhecerem Jesus como Filho de Deus e como Senhor, serão libertos das garras do diabo. Serão também resgatados pelo sangue precioso de nosso Senhor. Foi isso que aconteceu. Na verdade, se nós fôssemos comparados com os judeus, nós seríamos justamente os pagãos, porque não nascemos no judaísmo, mas vejam o benefício. Jesus agora, Deus veio mostrar que não é só os povos de Israel não.
os pagãos também serão salvos, serão também redimidos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Os santos padres até dizem que Jesus ele fez toda essa situação ali de demorar um pouco para que houvesse a compreensão até por parte dos apóstolos que Jesus não veio somente para eles. No momento em que Jesus fosse enviar, eles poderiam compreender através dessa passagem e outras passagens também, outros momentos que eles tiveram também com Jesus. Você compreendeu aqui? Então, meus irmãos, nós somos beneficiados. A salvação chegou até nós. Nós também fomos batizados. Nós pertencemos à Igreja de Cristo. Nós fazemos parte do rebanho do Senhor. Nós somos os herdeiros dos céus. Com o batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. Que maravilha! Que maravilha! Aquela mulher que era pagã, que não tinha na concepção dos judeus, não poderia ter benefício nenhum. Então não tinha jeito para ela. A filha dela ia morrer atormentada, o demônio dominando ela. Ela também iria se perder para sempre, se aquela concepção permanecesse que só o povo de Israel seria salvo. Agora, na pessoa de Jesus, quando Jesus morre na cruz, bendita cruz. Não sei se vocês vão entender, mas é isso mesmo, bendito o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o sacrifício de nosso Senhor, que trouxe redenção para todos os povos. Bendita a redenção. Por isso que diante dos nossos sofrimentos, nós não podemos de maneira nenhuma ficar murmurando. Mas diante dos nossos sofrimentos, nós devemos olhar para a cruz de nosso Senhor e vê-lo crucificado, e ali nós dizermos assim: se o sofrimento dele foi tão grande e ele se ofereceu pela nossa redenção, o que é o meu sofrimento? E aí nós oferecemos o nosso sofrimento, nós nos unimos à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, até que todo o sofrimento possa passar. Mas se não passar, estaremos unidos a Ele, porque o sacrifício de Jesus trouxe redenção para todos nós. Agora, o que Jeremias está dizendo hoje é importantíssimo, dá para nós entendermos. Quando ele diz, que eu acabei de ler para vocês: serei Deus para todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Isto diz o Senhor. Encontrou perdão no deserto o povo que escapara à espada. Israel encaminha-se para o seu descanso. O Senhor apareceu-me de longe, diz Jeremias. Amei-te com amor eterno e te atraí com a misericórdia. É aqui, meus irmãos, que está o entendimento da misericórdia de Deus. Nós não merecíamos a redenção, não, porque nós pisamos na bola, nós abandonamos a Deus. Não era para ter misericórdia para nós, não. Mas como os pensamentos de Deus não são iguais aos pensamentos dos homens, como diz Isaías, lá no capítulo 55, então o pensamento de Deus é esse, é de salvar. Deus quer todos os seus filhos perto dele. Então Deus salva todos os povos. É por isso que a Igreja Católica, ela está em todos os lugares, em todas as tribos.
vamos dizer assim, as tribos do continente americano, as tribos do continente asiático, as tribos do continente europeu. Você entendeu? As tribos do continente africano, todos esses povos que jaziam nas trevas, que estavam sob o poder de Satanás no dia que aquela cruz foi fincada lá na Terra Santa. E o Filho de Deus foi crucificado nela e o sangue dele foi derramado. E ele é oferecido ao Pai, ele olha ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E naquele momento que Jesus entrega, como diz São João, lá no capítulo 19, e ele entregou o Espírito, ele entregou todo o seu ser, ele morreu, aí todas as tribos foram salvas. Compreendeu? E aí, no terceiro dia, ele ressuscita. A porta do céu é aberta, a do inferno é fechada. E agora era preciso que os apóstolos pudessem contar a todas as nações essa novidade. Então aí o evangelho vai, né? Paulo começa lá indo para Corinto, para Filipos, e aí os outros apóstolos começam a ir para a Espanha, como São Tiago, que nós celebramos esses dias. Pedro também vai para Roma, Paulo também vai para Roma. Aí o evangelho começa a ir crescendo. Aí a igreja, ela vai se tornando católica. Católica quer dizer universal. O evangelho vai para todos os povos. A igreja católica vai sendo implantada. A igreja de Cristo vai sendo implantada. Aí o continente africano começa a ouvir e aderir a Jesus Cristo. Aí o continente asiático, o continente europeu, o continente americano, a Oceania e assim por diante, meus irmãos. Aí os povos pagãos, porque tiveram fé, como essa mulher. Por isso que Jesus fala para a mulher, diante de tanta insistência, Jesus diz: mulher, grande é a tua fé. Por quê? Primeiro ela chama Jesus de Senhor e Filho de Davi, porque era da descendência de Davi que viria o Salvador. Depois ela se prostra em adoração, reconhecendo Jesus como Deus. Aí a salvação entra no coração dela. Então Jesus não diz assim, simplesmente, né, que a mulher, então agora está tudo bem, está tudo certo. Jesus fala: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquele momento a filha dela foi curada. Essa cura que significa a libertação, a salvação. A salvação chega na vida daquela mulher. Essa mulher agora representa os pagãos, representa nós. Se você hoje é católico, é por causa desta revelação que foi acontecendo no decorrer do tempo, até se chegar à conclusão, não somente os judeus, mas todos os povos. É por isso que você é católico. Os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, os seus tataravós, e aí nós vamos fazendo, né? Nós vamos retornando até chegar àqueles parentes nossos que receberam a evangelização direta aqui no Brasil, né? Os jesuítas, os franciscanos que vieram para cá. Vocês estão entendendo? Que coisa maravilhosa!
Vocês estão entendendo o que é que o Evangelho está dizendo? Hoje é um dia de agradecimento ao Senhor. Precisamos agradecer a Deus pela graça de nós termos recebido o batismo, sermos cristãos, de sermos católicos, e nós estamos agora na labuta, na vida diária, pedindo a Deus a graça da nossa perseverança, porque nós vamos observando que muitas pessoas acabam não perseverando. Ontem mesmo uma mulher me falava que a comadre dela tinha largado o catolicismo. Está vendo? Não perseverou. A comadre, ela é madrinha de um dos filhos. Agora ela já não é mais católica. Na verdade, isso aí é uma apostasia. Ela abandonou a fé. Não confessa mais, não vai mais à missa, não acredita mais nos sacramentos, nega o batismo e vai atrás de um outro batismo. Vocês estão entendendo? Apostasia, abandonou a fé. Que trágico. Eu dizia para a mulher, olha, quem abandona o catolicismo, quem abandona a fé, se torna apóstata. E o apóstata não se salvará. É duro ouvir isso, mas é. Porque a igreja de Cristo é a igreja católica. Você compreendeu? É duro. Né? Muitas pessoas até que ficam com raiva. Não, não é bem assim. É bem assim mesmo. Esta é a verdade. Abandonou a igreja. Mas nós não. Nós vamos perseverar. E nós vamos pedir para que essa mulher volte para a igreja católica de novo. E vamos pedir por aqueles que estão com o coração duro, que não querem ouvir, que não querem. E Jesus disse, se fores batizado, se crer e for batizado, será salvo. Quem não for batizado já está condenado. Por exemplo, essa pessoa me falava, que essa comadre dela, agora não está permitindo mais que os filhos se batizem, vejam só. Esperando o filho crescer para se batizar. E se não chegar a crescer? E se Deus chamar antes? Como é que vai ser? Morrer sem o batismo? Graças a Deus, nós católicos já batizamos desde criança. Graças a Deus. Essa é a herança que nós carregamos. Como diz lá na carta, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, quando Pedro vai na casa de Cornélios, e lá fala que toda a família recebeu o batismo. Então, se é toda a família, vamos entender que a família ela é constituída por pessoas, por crianças também. Então, quer dizer que era só os adultos, as criancinhas ficaram de lado? Não, toda a família foi batizada. Pode ler lá. Carta aos Coríntios, Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. E a igreja pega isso como fé. E no decorrer da história da igreja foi isso que foi acontecendo. As pessoas eram batizadas. Isso é a igreja católica, desde os inícios. As crianças eram batizadas, os adolescentes eram batizados, os adultos eram batizados. Não eram só os adultos, não. Infelizmente, mais uma facada de Martim Lutero. Me desculpe eu dizer assim, mas é verdade. Mais uma facada de Martim Lutero. Tirou o batismo de criança. Só adulto, tem que esperar ser adulto. Não, é criança. A criança já tem que se tornar herdeira. A criança ela já tem que nascer e em seguida ser batizada para ela não crescer sendo pagã. Ela precisa crescer sendo católica, que é bonita a igreja católica. Imagine um pai e uma mãe esperar o filho crescer para depois ele decidir. Então você está deixando seu filho ser pagão? Que história é essa? Graças a Deus eu fui batizado 5 meses depois do meu nascimento. Eu nasci no mês de maio, fui batizado em setembro. Eu ainda achei que meus pais demoraram muito. Mas sabe, né, no interior, às vezes não tinha um padre lá para celebrar, esperou o padre chegar 5 meses depois. Nós não podemos brincar. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas.
Quem crê e for batizado será salvo. Já receber os frutos do batismo, já desde criança. Agora está lá essa mãe que não é católica mais, porque ela, no fundo, rejeitou, renunciou, e agora está deixando os filhos ficarem aí no paganismo, sendo pagão, sem receber o batismo. Não pode. Então rezemos pela nossa perseverança, para nós não abandonarmos a igreja católica. Rezemos por aqueles que estão com o coração endurecido, para que eles se abram, sejam batizados, porque tem muita gente católica aí, tem muita gente aí, adulto, que não é batizado. Que eles se encontrem com Jesus e sejam batizados, como Jesus disse, ou como Deus disse pela boca de Jeremias: eu te amei, eu te amei, eu te amo, eu te quero comigo. E vamos rezar pelos católicos que estão abandonando a igreja e nos alegrar com aqueles que estão voltando, porque, meus irmãos, muita gente está voltando, graças a Deus. E muita gente está se tornando. Quando eu falo que está se tornando, são aquelas que eram ateias, que não queriam saber de Deus e estão vindo. Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela redenção. Obrigado por todas as nações que estão sendo redimidas, estão voltando para a igreja. Obrigado pelo evangelho que continua sendo anunciado. Obrigado pelos pagãos que estão se tornando católicos. Obrigado, Senhor, pela igreja católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.